Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela Martins, professora da TV Educação, da Rede Municipal de Ensino de Governador Valadares. E hoje nós vamos estudar um assunto emblemático e curioso, que é arquitetura, paisagem organizada, dentro da arte. Como assim? Quando falo, vamos entender um pouquinho do tema. Arquitetura. O que é arquitetura, professora? Paisagem organizada? Isso mesmo. A arquitetura, ela acaba fazendo no espaço urbano uma paisagem organizada, uma paisagem que foi estudada para que acontecesse daquela forma, planejada. Então, é uma arte planejada. Vamos aprender juntos? Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, feita pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Vamos conhecer um pouquinho do museu, de todo o espaço organizado que é o Museu de Arte da Pampulha. Foi projetado em 1943 para ser local de dança popular. Da parte externa é possível avistar a Lagoa da Pampulha e o Museu de Arte da Pampulha. Na parte interna, há exposições para visitação e é possível assistir filmes sobre a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha. É possível assistir filme? Sim, porque criou-se, a partir do momento que as obras foram sendo executadas, também foram sendo registradas. E dentro do museu você consegue assistir um curto filme sobre todo o passo a passo do Museu da Pampulha, do espaço que foi cuidadosamente planejado e arquitetado. Você consegue acompanhar um pouco do passo a passo. A curiosidade do local está em um grande painel com desenhos feitos pelo próprio Oscar Niemeyer. Na parede, que faz divisa com um pequeno auditório, e na parte inferior, ao lado direito do painel. O arquiteto deixou também algumas frases. Então, o que Oscar Niemeyer fez? Ele não só eternizou a sua obra na parte arquitetônica, quando você chega e vê o espaço físico, como ele também deixou fotos, registros, desenhos de todo o processo de construção do museu. Isso é muito bom, Ele deixou frases também. Frases que remetem à construção de todo o espaço. Vamos conhecer agora trabalhos de criação de paisagens concretas, ou como se dá o trabalho na arquitetura, no urbanismo e no paisagismo. Olha o que chama atenção nessa frase. Paisagens concretas. Paisagens concretas. Vamos pensar e refletir sobre essa frase. O que seriam paisagens concretas? São paisagens idealizadas, feitas, são concretas, de concretos. E dentro dessa margem aqui nós temos arquitetura, urbanismo e paisagismo. Para que possamos entender todo o contexto, vamos agora estudar um por um. Arquitetura, paisagismo e urbanismo. O que é arquitetura? A arquitetura é a arte e a técnica de projetar uma edificação ou um ambiente de uma construção. É o processo artístico e técnico que envolve a elaboração de espaços organizados e criativos para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou os espaços urbanos em geral. Vamos esquecer um pouquinho Oscar Niemeyer e vamos pensar nos nossos antepassados. Não tínhamos arquitetos, mas eles idealizaram o que seriam as nossas residências para nos abrigar do tempo, da chuva. E Oscar Niemeyer, hoje, nos nossos tempos, um grande arquiteto. Então, o que é arquitetura? É a técnica de projetar construções, casas, edifícios, de analisar o espaço, de analisar o espaço da construção em si e do espaço em que eu tenho para se construir. Por isso que chama construção organizada, paisagem organizada,
Porque a partir daquela construção, aquilo passa a pertencer à paisagem local. Se for um edifício que está sendo construído ali, quando ele termina, todos os dias você passa por ali e tem ali aquela paisagem construída, aquela paisagem idealizada para aquele espaço. Vamos ver aqui. Essa arte é composta pelo conjunto dos princípios, normas técnicas e materiais utilizados pelo arquiteto. Então, se nós temos aqui uma obra sendo arquitetada, nós temos o quê? Um arquiteto que vai projetar essa obra, que vai fazer tudo, né? Para criar um espaço arquitetônico, o arquiteto é o profissional legalmente habilitado para o exercício da arquitetura. O que significa isso? Ele estudou, ele tem formação, ele é um artista da paisagem construída, ele é um artista da construção, né? Então, eu falo, e vocês também podem afirmar, que o arquiteto é um grande artista, né? E o que faz esse arquiteto realmente? Ele é responsável por planejar, organizar, coordenar, cuidar dos edifícios, das construções. É ele que vai ser responsável pelos mínimos detalhes que nós, né, leigos, que não sabemos como fazer um projeto arquitetônico, como coordenar um projeto, uma construção, ele tem conhecimento dos mínimos detalhes. Ele é um artista que estudou, um profissional que estudou para que pudesse fazer aquilo com aquela perfeição, com aquela harmonia. Vamos ver aqui. Urbanismo. O que você consegue refletir sobre essa palavra urbanismo? Vem de urbano, vem de ruas, vem de cidade, não é? Então vamos juntos. É a técnica de organizar as cidades com o objetivo de criar condições satisfatórias de vida nos centros urbanos. Urbanismo é a disciplina e a atividade relacionadas com estudo, regulação, controle e planejamento da cidade, em seu sentido mais amplo, e da urbanização a sua definição, porém sempre varia de acordo com época e lugar. Então, o urbanismo é a técnica de organizar as cidades, porque quando vai fazer uma construção, precisa de um projeto arquitetônico, precisa de um arquiteto, de um engenheiro, para que aquele ambiente, aquele espaço sendo construído, ele obedeça regras, ordens, para que o espaço urbano fique em harmonia, ele fique correto, ele atenda todas as necessidades de quem passa do outro lado e de quem está dentro da residência. Ou seja, que não haja conflitos entre o espaço e a cidade. Ele tem a função de transformar a cidade em um espaço agradável e de forma correta, né? Para que possa dar condições de vida a todos em volta. E paisagismo? O que é paisagismo? Paisagismo não é, como muitos acreditam, tão somente a elaboração de jardins e praças. Porque quando fala em paisagismo, a gente pensa jardim da minha casa, a praça lá na pracinha do meu bairro, mas não é só isso. Paisagismo vai muito além. Ele constitui uma técnica cada vez mais apurada, voltada para a criação de áreas paisagísticas que possam substituir espaços destruídos pela constante e desordenada onda de construção. Então, assim, há lugares que é uma desordem muito grande em relação às construções, né? Então, vem o paisagismo para harmonizar ali, cuidar daquele espaço, transformar aquele espaço em uma paisagem organizada, tanto da construção quanto do verde que foi destruído. Então, o paisagismo vem para casar, né, para completar esse ambiente harmônico na construção organizada, na paisagem organizada. O paisagista tem a missão, portanto, de recompor extensões geográficas afetadas, servindo-se de elementos de botânica, ecologia, mudanças climáticas de cada região e de estilos arquitetônicos. Você aí na sua casa, já aconteceu de um terreno aí no fundo da sua casa, ou na frente da sua casa, na praça,
de estar destruído, você vê ali, a prefeitura vem, ou mesmo os vizinhos, vem reconstruir aquele espaço, faz plantações, vai resgatar, né, algumas plantas que tinham ali que não tem mais. Isso é paisagismo, é recuperar o espaço e transformá-lo em um ambiente mais agradável, que um dia já foi, mas foi destruído por uma construção desordenada. E você, já ouviu falar do importante arquiteto brasileiro? Gente, ele é referência no mundo inteiro. Eu falo que na arte da arquitetura, o grande nome brasileiro, Oscar Niemeyer. É uma curiosidade sobre ele. Você sabia que ele faleceu aos 104 anos? Ele viveu muito e, graças a essa longevidade, ele pôde nos deixar um grande acervo arquitetônico em todo o Brasil e até fora do Brasil. Nós vamos ver isso aqui juntinhos. Sobre Oscar Niemeyer, nasceu no Rio de Janeiro em 1907. Niemeyer cresceu e cursou arquitetura na Escola de Belas Artes. No final do curso, começou a frequentar o escritório do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, com quem faria muitas parcerias no futuro. Niemeyer também desenvolveu projetos com o importante arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Em 1940, a convite de Juscelino Kubitschek, que era então prefeito de Belo Horizonte, Niemeyer projetou o Moderno da Pampulha, o conjunto moderno da Pampulha, em parceria com o paisagista Burle Marx, com quem faria diversos trabalhos posteriormente, incluindo os projetos da construção de Brasília. Olha, então o Niemeyer é o responsável pelo complexo da Pampulha, né? Lindo, maravilhoso, quem já teve oportunidade de ir. Eu nessas férias fui, conheci, é maravilhoso. Ele também, depois disso, construiu Brasília, né? A parte arquitetônica ali foi sobre responsabilidade de Oscar Niemeyer. Pode ver aqui que incluiu um projeto de construção de Brasília. Sua carreira também se desenvolveu internacionalmente, especialmente em seus anos de exílio na Europa, durante o período da ditadura militar no Brasil. Além dos projetos criados por Niemeyer para locais em diversas cidades brasileiras. Há obras desenhadas por ele na França, na Itália, na Inglaterra, na Argélia, nos Estados Unidos, em outros países. É o que eu disse, Oscar Niemeyer não fez história só no Brasil. Ele foi muito além. Ele é um artista, né, da arquitetura, um arquiteto que tem a sua marca em vários países. E vamos ver juntos que ele tem uma grande importância na construção da ONU. Vamos ver isso aqui. Niemeyer tinha um estilo muito peculiar de elaborar os seus projetos. E uma de suas grandes marcas é o uso de concreto armado com formas arredondadas, linhas e curvas. Esse foi um recurso muito usado nos edifícios que ele projetou, como a Catedral de Brasília, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que começou a ser erguida em 1959. Eu queria chamar a atenção de vocês, bem especial, para essa imagem que aparece aqui. Gente, olha que lindo, que detalhe. Olha quando ela foi construída, em 1959. Né? Nós estamos falando aí de muitos anos atrás e com um modelo iluminado, todo cheio olha, ela tem como se fosse pontas, né? Agulhas. Então, é um modelo, como eu disse, curioso. Ele estava à frente do seu tempo. Confira as 10 obras importantes da carreira de Oscar Niemeyer. Primeiro é o complexo arquitetônico da Pampulha. Das maiores obras dele foi o complexo arquitetônico da Pampulha, como eu disse, que foi encomendado pelo prefeito, né? Que na época de Belo Horizonte era o Juscelino Kubitschek. O complexo da Pampulha é composto por uma série de prédios em torno de um lago artificial. Inicialmente, o projeto idealizado entre 1942 e 1944 incluía um clube, um cassino, um salão de dança e uma igreja. Juscelino acrescentou uma casa de veraneio para o prefeito. A igreja de São Francisco de Assis é considerada a mais importante do projeto. Niemeyer abusou das curvas, construindo olha isso aqui, gente, abó
Olha que legal. O que é isso? Ele fez uma redundância. Olha para você ver essa imagem. É isso aqui que ele fez. Ele fez um diferencial, como se fosse um arco, né? Como a gente conhece aqui, de concreto. Então, ele fez um mural criado por Cândido Portinari, representa o santo que dá nome à igreja. Então, assim, foi um dos projetos mais importantes, e dentro do projeto do complexo arquitetônico, essa igreja é considerada a mais importante do complexo. Sede da ONU, que eu disse para vocês, que ele foi referência na ONU. Oscar Niemeyer foi um dos 12 arquitetos a participar do projeto na sede das Nações Unidas, em Nova York, em 1950. Em entrevista, Niemeyer afirmou que seu projeto, o qual previa a Praça das Nações Unidas, foi escolhido. Ele foi o escolhido. No entanto, que cedeu à pressão do arquiteto francês Le Corbusier, formando um projeto conjunto. Então, foram 12 arquitetos selecionados. E Oscar Niemeyer estava entre os 12 para fazer a sede da ONU. Isso é muito bom para a nossa história, né? Parque do Ibirapuera. Coube a Oscar Niemeyer o projeto arquitetônico do Parque do Ibirapuera, o mais importante da cidade de São Paulo. Então, Parque do Ibirapuera foi projetado por quem? Oscar Niemeyer. Palácio da Alvorada, olha, lá em Brasília, construído na península, no Lago Paranoá, a residência oficial do presidente da República. Foi construída sobre os princípios da simplicidade e da pureza, também feito por Oscar Niemeyer, projetado e construído por ele. O Congresso Nacional Federal, foi inaugurado em 1960, junto a outros prédios de Brasília. Sua arquitetura é caracterizada por duas semi-esferas. A virada para baixo simboliza o Senado e a outra a Câmara. Muito bacana essa questão, né? Um simboliza o Senado e o outro a Câmara. Isso é interessantíssimo. Vocês podem ver, olha, focam na imagem, que está para cima, o Senado, que está para baixo, a Câmara. Palácio do Planalto, marco de transferência da capital federal para Brasília. Foi aí que mudaram, né? Quando finalizou o Palácio do Planalto, transferiram a nossa capital para Brasília. Palácio do Planalto, o primeiro presidente a ocupar o palácio foi Juscelino Kubitschek, que comparou a construção a uma caixa de vidro, à espera das orquídeas que no seu interior deverão ser depositadas. O palácio tem 36 mil metros quadrados de área construída em 4 pavimentos de prédios, principal e nos 4 anexos. Em 1991, um lago foi construído na frente e na lateral direita da sede do Executivo, cujas águas abrigam carpas coloridas japonesas. Outro grande exemplo é a Catedral Metropolitana de Brasília. Vamos para mais um exemplo? O Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E o nono, é o Memorial da América Latina, também uma obra de Oscar Niemeyer. E agora sim, o último, o Museu de Oscar Niemeyer. Muito bacana, né? Tudo isso. E você, estudante? Você que quer conhecer as obras de Niemeyer, que quer se aprofundar, acesse as nossas plataformas, lá tem todo o material para você pesquisar e aprender. E para isso é só acessar a nossa plataforma SMED-GV, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais e inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Um abraço e até a próxima.